Se você está enfrentando um momento difícil nas suas finanças, se o dinheiro simplesmente não rende, se as contas não param de chegar e a paz tem se tornado um luxo distante, então essa oração é para você. Porque hoje algo vai mudar. Não por força humana, mas pelo poder sobrenatural da fé. Deus não te criou para viver em escassez, sufocado por dívidas ou cercado por vergonha financeira. Ele é o Deus que abre caminhos onde não existem, que traz à existência aquilo que não se vê. Ele é o dono do ouro e da prata, e prometeu cuidar de cada detalhe da sua vida, inclusive das suas finanças. Mas antes de qualquer milagre, é preciso dar um passo, o passo da fé. Uma fé que vai além do natural, que rompe com o medo, com a dúvida, com a lógica humana. Uma fé que declara, mesmo diante do caos, meu Deus é o meu provedor, e nele não falta nada. Respire fundo agora, silencie os ruídos da ansiedade e declare comigo com ousadia: eu confio no Deus que abre portas impossíveis. Essa declaração pode parecer simples, mas no mundo espiritual, ela é como um trovão que anuncia mudança. Acredite, quando você alinha sua fé com a palavra de Deus, céus se movem, portas se destrancam e aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Esse é o começo de uma nova jornada na sua vida financeira. Uma jornada de transformação, sabedoria e provisão. E tudo começa com a fé que você decide ter agora. Escreva nos comentários: meu milagre financeiro começa hoje, Senhor. Neste momento, eu me coloco em oração por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces a luta silenciosa que ela enfrenta, o desespero ao abrir a carteira e ver o vazio, a angústia ao receber o salário e vê-lo desaparecer em segundos, as noites sem dormir, pensando em como pagar as contas, sustentar a casa, honrar compromissos. Mas hoje, Pai, declaramos que esse ciclo de escassez será quebrado. Não aceitamos mais viver presos em uma rotina de limitações, onde o medo do amanhã rouba a paz do presente. Nós invocamos agora o teu nome poderoso, Jeová Jiré, o Deus que provê, para que venha com teu mover sobrenatural sobre as finanças dessa pessoa. Abre, Senhor, as janelas do céu. Derrama estratégias criativas, oportunidades inesperadas, conexões divinas que levem essa vida a um novo tempo de colheita. Que cada fonte seca volte a jorrar. Que cada porta fechada se abra por tuas mãos. Que cada dívida seja dissolvida pelo teu favor. Não oramos por dinheiro fácil, mas por sabedoria, discernimento e coragem para agir segundo a tua vontade. Ensina-nos a sermos bons mordomos, fiéis com pouco para sermos confiáveis com muito. Livra-nos de decisões precipitadas, de armadilhas financeiras, de alianças que não vêm de ti. Essa oração é um clamor, mas também um posicionamento. Porque quem confia em ti não será envergonhado. Quem planta em fé, colhe em abundância. E nós estamos plantando agora, Senhor, com lágrimas, com esperança, com fé renovada. Pai Celestial, neste momento eu clamo por libertação. Libertação de todo espírito de miséria que insiste em rondar essa casa. Toda a herança espiritual de falência, escassez, prejuízo ou perda, agora é quebrada em nome de Jesus. Toda palavra negativa lançada sobre essa vida, palavras de fracasso, de incapacidade, de derrota, são canceladas pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós não aceitamos mais viver como quem foi abandonado à própria sorte, porque temos um Pai que é dono de tudo e que se importa até com os detalhes mais simples da nossa existência. Nada escapa do teu olhar, Senhor, nem aquela conta atrasada, nem aquele filho precisando de ajuda, nem o aluguel que vence amanhã. Tu vês tudo e já estás agindo. Espírito Santo, sopra sobre essa mente agora. Renova os pensamentos. Tira o peso da culpa, da vergonha, do medo. Planta ideias vindas do céu. Estratégias novas, criativas, eficazes. Capacita essa pessoa com dons e talentos que talvez ela nem sabia que tinha.
Abre os olhos dela para enxergar caminhos onde todos veem bloqueios. Que ela entenda que a provisão muitas vezes já está ao alcance, mas é preciso ter discernimento para reconhecer lá. E acima de tudo, fé para não recuar. Fé para seguir mesmo quando os recursos ainda não chegaram. Porque quem caminha pela fé vê o impossível acontecer. E se essa pessoa foi traída, roubada, prejudicada por alguém no passado, que o Senhor traga justiça, que todo prejuízo seja restaurado em dobro, que onde houve perda, venha a restituição. Porque o teu nome é justiça, e tu és fiel para honrar cada lágrima derramada em silêncio. Senhor, ensina-nos agora a sermos fiéis até nas pequenas coisas, porque muitas vezes a escassez não está na falta, mas na má administração. Por isso, Pai, derrama sobre essa vida o teu espírito de sabedoria financeira. Ensina essa pessoa a planejar, a organizar, a separar o essencial do supérfluo. Que ela compreenda que fidelidade também é ser responsável com cada centavo que passa por suas mãos. Que ela aprenda a honrar dívidas, a guardar quando for tempo de guardar e a semear quando for tempo de semear. Que essa mente seja renovada agora. Que toda mentalidade de pobreza seja quebrada. Que a cultura do nunca dá, não sobra, é impossível, seja substituída por uma mentalidade de provisão, confiança e abundância. Espírito Santo, coloca ordem onde hoje existe confusão. Traz clareza na hora de tomar decisões financeiras. E mostra que muitas vezes a bênção está escondida em atitudes simples, como dizer não no momento certo, evitar gastos por impulso, buscar conhecimento, planejar com propósito. Não se trata apenas de receber, mas de saber administrar o que já foi entregue. Porque o Senhor não desperdiça milagres. O Senhor não entrega colheita a quem não está preparado para cuidar da terra. Então prepara essa vida agora, Senhor, para que ela saiba cuidar da abundância que está por vir. Tu és o Deus que não apenas abençoa, mas ensina. E nós declaramos que essa pessoa será um testemunho vivo de sabedoria, prosperidade com propósito e crescimento com equilíbrio. Deus Todo-Poderoso, agora nós clamamos por conexões divinas, porque sabemos que muitas vezes a provisão não vem diretamente do céu em forma de ouro, mas por meio de pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Por isso, Senhor, eu peço, traga pessoas certas para essa vida, pessoas com conhecimento, com sabedoria, com experiências que vão abençoar, ensinar, orientar. Abençoa os relacionamentos profissionais, os ambientes de trabalho, os negócios que estão começando ou que estão quase falindo. Que portas novas se abram, que portas antigas que foram fechadas por injustiça ou ingratidão se tornem janelas de aprendizado, e que toda conexão maligna que só atrasa, que suga, que prende, seja cortada agora, em nome de Jesus. Pai, o teu favor é melhor do que 1000 oportunidades humanas. Por isso, que essa pessoa encontre o teu favor em tudo o que fizer. Ao enviar um currículo, ao participar de uma reunião, ao fazer uma venda, ao conversar com um cliente, que haja graça sobrenatural. Que o Espírito Santo vá à frente preparando o ambiente, movendo corações, inclinando decisões. Que tudo aquilo que estava travado comece a se destravar agora. Que projetos engavetados voltem à tona. Que ideias paradas voltem a respirar. Porque onde o Senhor entra, o impossível se torna rotina. Deus transforma essa fase de luta em um tempo de testemunho. Que essa pessoa viva aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou. Porque tu és especialista em surpreender aqueles que confiam em ti. Escreva agora nos comentários: as portas estão se abrindo para mim. Senhor, agora eu oro contra todo ciclo repetitivo de fracasso. Toda vez que essa pessoa começa a prosperar, algo acontece e tudo desmorona. Toda tentativa que parecia promissora acaba em prejuízo. Toda porta que se abriu, pouco depois se fechou. Nós não aceitamos mais esse padrão. Em nome de Jesus, todo laço invisível que prende essa vida na estagnação financeira está sendo quebrado agora.
toda a força maligna que se alimentava da instabilidade, da frustração e do medo perca seu poder neste exato momento. Declaramos que esse tempo de perdas e retrocessos chegou ao fim, porque quem tem a bênção do Senhor não vive em ciclos de destruição, vive em ciclos de crescimento. Pai, em nome de Jesus, libera um novo tempo sobre essa casa. Que o ciclo que se inicia agora seja de colheita abundante, que o salário dure, que os lucros aumentem, que os contratos se multipliquem e que aquilo que foi perdido no passado seja restituído em dobro. Porque a tua palavra diz que o Senhor restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Então nós oramos com ousadia: restitui, Senhor, restitui a paz, restitui a dignidade, restitui o crédito, restitui a honra, restitui os sonhos que foram enterrados por conta das dívidas. Que esse tempo de lágrimas e escassez seja apenas o prólogo de um testemunho poderoso, porque quando tu agires, Senhor, todos verão que foi a tua mão que moveu. Não foi sorte, não foi acaso, foi milagre. Agora, em nome de Jesus, eu declaro palavras de autoridade sobre essa vida. Que cada palavra aqui liberada não seja apenas ouvida, mas escrita no coração. Que essa pessoa entenda que ela não é apenas alguém que precisa de um milagre, ela foi chamada para ser um milagre na vida de outros. Que a prosperidade que está por vir não seja egoísta, mas generosa. Que ela prospere para ajudar, para estender a mão, para transformar outras histórias com aquilo que o Senhor vai confiar em suas mãos. Porque quem experimenta a provisão de Deus também se torna instrumento da provisão dele para outras pessoas. Senhor, transforma essa vida em um canal de bênçãos, onde ela colocar as mãos, que haja multiplicação. Onde ela pisar, que o território seja conquistado. Que ela não apenas saia das dívidas, mas ajude outros a também saírem. Que ela se torne um exemplo de fé, de coragem, de obediência. Que a história dela sirva para inspirar, encorajar e despertar fé em muitos. Porque ninguém passa por um deserto à toa. O deserto é onde o Senhor forja os fortes, levanta os improváveis e prepara os que vão carregar peso de glória. E eu profetizo: esse deserto financeiro está com os dias contados. A nuvem de provisão está se formando, o maná está chegando, as águas vão brotar da rocha, e aquilo que parecia impossível vai se tornar o novo normal. Porque para Deus não há limites. Senhor, agora eu oro pelo ambiente dentro de casa. Porque a crise financeira não atinge apenas o bolso, ela desgasta emoções, relacionamentos e muitas vezes gera brigas silenciosas, palavras duras, afastamento entre casais, pais e filhos. Mas neste momento, eu declaro que a paz volte a habitar esse lar. Que toda tensão causada pelas dívidas, pelas contas acumuladas, pela pressão emocional, desapareça diante da tua presença. Que o ambiente que antes era carregado de preocupação, ansiedade e medo, seja transformado em um lugar de esperança, de diálogo, de unidade. Deus, tu és o Deus da reconciliação. Restaura os laços que foram rompidos pelas dificuldades financeiras. Que o amor volte a ser prioridade. Que a comunhão volte a ser o centro. Que essa casa não seja apenas um lugar onde se dorme, mas um refúgio de paz, alegria e propósito. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, é ter paz para deitar e dormir, é ter comunhão à mesa, é ter gratidão mesmo nas pequenas vitórias do dia a dia. Espírito Santo, entra agora nessa casa, visita cada cômodo, toca o coração de cada pessoa que vive ali. Que a tua presença traga ordem onde há confusão, consolo onde há dor, direção onde há dúvida, e que essa família viva uma nova fase, não baseada em números, mas baseada em fé. Fé que move montanhas, fé que restaura sonhos, fé que transforma qualquer realidade. Pai amado, agora nós declaramos o fim de toda limitação interna, porque muitas vezes o maior bloqueio financeiro não está fora, mas dentro de nós. Crenças que nos ensinam que não merecemos prosperar, que dinheiro é algo sujo, que é errado sonhar grande. Mas agora, em nome de Jesus, nós quebramos essas mentiras.
Nós declaramos que essa mente está sendo renovada pela tua verdade. Que essa pessoa entenda que nasceu para ser livre, para viver com dignidade, para honrar os compromissos, para abençoar outros e não para sobreviver apenas com migalhas. O Senhor não é um Deus de escassez, mas de propósito. E toda vez que Ele libera uma bênção, ela vem com direção. Por isso, hoje, eu declaro que essa pessoa assume sua identidade em Cristo, cabeça e não cauda, acima e não abaixo, abençoada na cidade e no campo. Que ela pare de se ver como alguém fracassado ou azarado e passe a se enxergar como herdeira de promessas celestiais. Toda comparação com a vida dos outros agora perde o poder. Toda inveja, todo complexo de inferioridade, toda sensação de inutilidade está sendo arrancada pela raiz. Porque quem carrega o Espírito de Deus dentro de si não é pequeno, não é insignificante, é templo, é escolhido, é amado, é capacitado, e tudo aquilo que parecia travado começa a se mover quando ela se posiciona como filha do Rei. E filha do Rei não vive mendigando, vive confiando. Pai amado, encerramos esta oração proclamando vitória, transformação e abundância sobrenatural. Eu profetizo agora sobre cada pessoa que recebeu essa palavra, que a vida financeira se renove como nunca antes, que as fontes secas comecem a jorrar, que as sementes plantadas em fé floresçam com força e vigor, e que a colheita venha em dobro, que cada projeto, cada plano e cada sonho guardado no coração ganhe vida, e que nada nem ninguém consiga impedir essa bênção. Porque em Jesus somos mais que vencedores, somos herdeiros do reino, chamados para viver em liberdade e prosperidade. Eu declaro que o impossível começa a se tornar realidade, que o deserto financeiro se transforme em jardim, que a provisão divina não seja passageira, mas constante, renovada todos os dias pelo Espírito Santo, que o favor de Deus esteja sobre cada contrato, cada emprego, cada investimento, cada ideia, que a alegria substitua a preocupação, a esperança vença o desânimo e a paz seja constante no coração. Agora, vá em frente com coragem e confiança, porque Deus está contigo e nada poderá te deter. A vitória já é sua, só falta você andar nela. E eu te convido, compartilhe essa oração, para que outros também possam ser alcançados por esse mover. Se você crê, declare nos comentários: glória a Deus pelo milagre financeiro que está acontecendo na minha vida. Muito obrigado por acompanhar essa oração. Que Deus te abençoe grandemente.